Irmãos, nós estamos trabalhando nesse mês o tema família, e eu separei uma palavra sobre sintonia. Bota para mim na tela, por favor, aí, sintonia. E aí, tem um tema essa mensagem, né? Cadê? Vai aparecer aí, família na mesma sintonia. Eu me lembro, minha esposa, ela toca violino, né? Já há muitos anos, eu já conheci ela tocando violino, e ela tocava numa orquestra da Petrobras, quando ela era mais jovem. Se bem que ela ainda é jovem, né? Mas ela era mais jovem. E eu nunca ia nos ensaios, evidentemente, porque o ensaio de orquestra é uma coisa horrível, só quem gosta é quem está ensaiando, mas no dia da apresentação é uma coisa linda. E uma vez eu estava fazendo um curso, tentando começar uma pós-graduação no Bennett, na faculdade Bennett, e eu fui lá e ela ensaiava lá. Eu sentei para ver, irmãos, é muito ruim quando está vendo o ensaio. O ensaio é horrível, porque tem que afinar o instrumento, o som é desproporcional, é horroroso. Mas quando ela foi tocar com a banda num teatro, tudo era perfeito, porque encontrou o quê? Sintonia. Uma vez a igreja comprou um microfone e tinha uma rádio crente, uma rádio pirata de crente, diga misericórdia comigo. Fala muita misericórdia. Tinha uma rádio pirata de crente lá no bairro. E aí o microfone que nós compramos, ele ficava na mesma sintonia da rádio pirata. Aí eu estava lá no meio da mensagem, daqui a pouco entrava a Cassiane lá no fundo, com muito louvor, sumia. Aí o que é isso? Aí chamamos, deve ser alguma sintonia que está invadindo o espaço. É interessante que aqui nesse ambiente que nós estamos, todo mundo está com o telefone celular na mão aí, e quem não está com o telefone celular deixou no carro, está ligado, estão correndo aqui milhares de sinais diferentes que dão interferência no nosso sistema de funcionamento. Então nós tivemos que comprar microfones que caminham na mesma sintonia que não é a sintonia dos telefones celulares. E aqui nos prédios ao lado tem TV por assinatura, e quem tem TV por assinatura e tem antena, também entra numa sintonia, e é uma confusão tremenda, irmãos. A sintonia é fundamental para que você não esteja, por exemplo, no seu carro. Hoje em dia ninguém mais ouve rádio, mas ainda quando se ouvia rádio, você ligava lá a rádio, colocava, eu acho que falando isso vocês vão pensar que eu sou velho, mas eu sou vintage, tem diferença. Você quando ligava o rádio, você tinha que achar a sintonia perfeita. Eu não sei se a geração aí mais nova, existia um negócio chamado televisão, amém? Ainda tem até hoje televisão, né? Mas no meu tempo televisão tinha uma antena, que era um chifrinho assim dentro da casa. E quem é mais antigo aí já botou bombril na antena da televisão. Quem está rindo é porque já botou. E aí você tinha que escolher lá, Rede Globo, Rede Manchete. Meu Deus. Bom, vamos continuar. E aí você tinha que achar o canal, né, naquele... Você que tem menos de 30, controle remoto é coisa nova, tá, irmão? O controle remoto antigamente era do filho mais novo, ó, vai lá e toca de canal pro pai. Aí trocava o canal e depois tinha um botãozinho para encontrar a perfeita sintonia, porque senão você até começava a ver o filme, o jogo de futebol, ou a novela, ou o programa, mas a imagem ficava distorcida. Uma família que anda fora da sintonia é mais ou menos isso. Não está dentro da sua perfeita sintonia, e não é impossível andar com a família em sintonia não, irmãos. A Bíblia, ela é a ferramenta do céu que nós temos para nos dar a sintonia de uma família melhor, não perfeita. Eu não sei se você já percebeu que quando a família, ela é mais ou menos assim, a família está em crise. Ela está lá em crise, está todo mundo brigado, mas se alguém falar mal da família, sendo fora da família, eles logo se agrupam para se defender. Sintonia. Por que a gente tem sintonia para o que é ruim e não consegue ter sintonia para o que é certo? Olha que interessante. Eu quero ler para você um texto lá da vida de um homem chamado Jacó. Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 38. Só alguns versículos. Gênesis 27, a partir do 38. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú com grande voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra, e nos orvalhos do céu virão sobre ti do alto. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. E acontecerá, porém, que quando te libertares, então sucederá um jugo sobre o teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção,
que o seu pai lhe tinha abençoado, e Esaú falou em seu coração: chegar-se-ão dias de lutos do meu pai, e então assim matarei meu irmão Jacó. 2 irmãos. Essa história começa de uma mulher que era estéril. Esaú se casa com Rebeca, essa senhora estéril. A sua caminhada agora de Isaac é buscar em Deus uma promessa de um filho, e Deus dá gêmeos para aquela família. A bênção foi dobrada. 2 filhos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, numa mesma casa. O texto vai dizer que a mãe amava a Jacó e o pai amava mais a Esaú. E é interessante que nessa casa bem proporcional, onde tem filhos gêmeos, 2 meninos, é muito fácil, se veste com a mesma roupa, deveria ter o mesmo gosto. Eu não sei você, mas eu me lembro de um amigo ter filhos gêmeos, os meninos se vestiam igualzinho, até cortavam o cabelo igual. Então há uma perspectiva em nós de que os gêmeos vão ser o mesmo gosto, a mesma coisa, só que são pessoas diferentes. O físico dos 2 era diferente. Esaú, ele tinha uma tonalidade de pele mais ruiva, e Jacó não. O texto fala que Esaú tinha mais pelos sobre o corpo e Jacó menos. Agora Esaú, ele tem uma tendência a se ligar mais ao pai do que à mãe, porque ele é um caçador, ele sai para caçar, ele tem esse perfil, e ele pega lá a sua lança, ele pega seu instrumento de caça, vai, caça o animal, traz para o pai, faz aquele churrascão que o pai gosta, aleluia, e é uma benção. Jacó já é da casa, Jacó arruma a casa, lava a louça, arruma tudo, passa pano para tirar poeira, e a mãe se inclina a Jacó, e esses 2 agora têm problemas. Família sempre tem problema, irmão. O problema é que a gente acha que ela não tem problema. A gente gosta também de maquiar problema, porque é difícil ter conversas difíceis na família, é difícil cobrar comportamento de filho, é difícil ter uma conversa sincera com esposa. Eu estava esses dias em casa assistindo um vídeo, e aí mandaram para mim um vídeo de um casal que estava em gargalhadas na frente de um local tomando caldo de cana com pastel. E a história era mais ou menos a seguinte: a mulher rindo e o marido rindo, porque naquele dia o marido revelou à esposa que odiava caldo de cana. E a esposa também não gostava, mas ela ia lá achando que ele gostava. E a história era mais ou menos assim: o cara disse: gente, eu estou casado há 9 anos, e há 9 anos eu paro desse maldito caldo de cana, eu odeio caldo de cana, e eu tomo caldo de cana porque ela me traz aqui, porque eu acho que ela gosta. E a mulher disse: eu também odeio caldo de cana, mas vem aqui porque eu pensava que ele gostava. E agora os 2 estão tomando caldo de cana, odiando caldo de cana, porque nunca conversaram, simplesmente não gosto disso. Lá no Rio, o pastor Edson, casado com a Cida, que liderava um casais, era muito engraçado, ele já está na eternidade, e ele contando a história de que um dia eu tive uma conversa sincera com a minha esposa, e falei: amor, por que você faz tanta panqueca aqui em casa? Ela disse: porque você gosta? Ele: detesto. Por que você não falou? Ele: porque você faz tanto, eu achava que você gostava. Nas coisas mais simples, irmãos, do dia a dia, da família, assuntos difíceis a gente não consegue nem sempre levar na mesa. Agora temos aqui uma crise na família. 2 irmãos que não se amam. E agora temos um problema: os pais, por suas preferências, levaram os 2 a um conflito. Jacó é aquele que rouba a bênção do Esaú. Esaú agora chega em casa com uma caça, prepara comida, serve ao pai, porque hoje é o grande dia de papai abençoar o primogênito. Irmão, para a gente talvez não seja tão relevante essa informação, mas era um evento. Na velhice do pai, ele chamava os seus filhos e dava a bênção ao primogênito na frente de todos os outros, para que soubessem que, a partir da sua morte, aquele filho primogênito carregaria o legado da bênção do pai. E aí a mãe, que gostava do outro, falou: prepara, porque teu pai vai abençoar teu irmão. A mãe ficou ouvindo a conversa pela brecha da porta e falou: olha, se hoje você não correr, você vai perder a bênção. Naquele momento, Jacó, ele pega a roupa do irmão, ele fica travestido de Esaú, fala igual Esaú, cheira como Esaú, tem perfil de Esaú, mas não é Esaú. Jacó é o homem que tem uma crise na sua identidade, criado dentro de casa. E a gente vai para a casa do oleiro ministrar para os homens lá, e a gente percebe uma coisa: uma das ministrações mais importantes que tem lá, sobre identidade, a gente volta pensando assim: como tem homens que dentro da sua casa a sua identidade foi destruída. Irmãos, em nome de Jesus, você pai,
tem uma responsabilidade singular. E essa responsabilidade, ela é tão grande que talvez você não dê importância a ela. Vocês, pais, constroem a identidade do seu filho ao longo da sua trajetória. Aquilo que você fala ao seu filho ministra o coração dele de hoje até o final da sua caminhada. A minha filha entrou numa de falar que não sabia matemática. Eu falava, para contar dinheiro você é boa, Vanessa. Ela faz uma conta, mas você é boa de matemática. Você acha que você deveria ser uma ministra da economia do Brasil? Porque qualquer um que entrar é melhor do que o que está aí, né, irmão? Fala a verdade. Né? Falei, filha, você é boa de matemática demais. Não, pai, sou não, é sim. Você conta dinheiro numa velocidade absurda. E faz as contas assim, dando tanto para tanto. Mas alguém em algum momento falou que era difícil. Quantas pessoas paralisaram a vida porque os pais construíram para ele uma palavra de dificuldade. A moça estava dirigindo o carro e ralou a roda no meio-fio. E o marido olhou aquela roda de carro, uma roda cromada, poderosa, falou, meu Deus do céu, mulher, você é uma incompetente, ralou a roda do carro, sabe quanto custa essa roda? Custou aquela mulher nunca mais dirigir. Como se ele nunca ralasse a roda no meio-fio. Porque todos nós que dirigimos aqui já ralou roda no meio-fio, diz amém. Então, mulher, rale a roda no meio-fio. Não, não rale não. Mas caso venha a acontecer, diga assim, amor, acontece. Posso também inverter isso. Eu tenho um amigo, que ele é casado, 23 anos, também igual a mim. E esse amigo, ele gosta de fazer comida, ele gosta de cozinhar, esse amigo. Vocês não conhecem ele, não. E esse amigo um dia fez um jantar na casa, um almoço bacana, e ele falou assim, faz comida, mas deixa muita louça suja. E esse amigo, querendo corrigir esse pecado, ele fez comida e lavou toda a louça. E a esposa falou assim, você fez comida, lavou a louça, mas deixa o fogão imundo. Esse amigo muito sábio fez comida, lavou a louça, limpou o fogão. E a esposa falou assim, você até limpou o fogão, mas deixa a louça toda bagunçada. Esse amigo muito contrariado fez comida, lavou a louça, limpou o fogão e arrumou a louça. E a esposa disse, meu amor, você fez até arrumar a louça, mas deixa o chão todo engordurado. Esse amigo em crise fez comida, lavou a louça, arrumou, limpou o fogão, arrumou a louça e limpou o chão. Ela falou assim, amor, você até limpa o chão, mas tem um problema, você não guarda a louça. E esse amigo traumatizado parou de fazer comida. Porque, irmãos, é difícil. Não é fácil agradar. Não olha para a esposa agora, não olha para mim, por favor. Irmãos, o ser complexo é a mulher. Lá em Cuba a mulher também é bicho complexo? Amém. É complexo também. Já deu para ver pela cara dos cubanos presentes. Agora pense, irmãos. Nós nunca vamos encontrar uma família perfeita, mas temos que lutar por ela. O primeiro passo é ter a mesma sintonia. Para você que é pai e mãe, não tire a autoridade do seu pai, do seu cônjuge na correção do seu filho. Quantas vezes encontramos uma guerra dentro de casa, porque o filho quer tomar uma decisão, onde o pai quer uma coisa e a mãe quer outra coisa. Quantos relacionamentos são destruídos no início da família, porque lá no cerne da casa, lá no início do processo, alguém deu preferência a A ou B. Lembre-se, você que é pai e seus filhos um dia vão embora e só vai sobrar essa esposa com você. Há um livro que é maravilhoso, chamado A Síndrome do Ninho Vazio. Casais que depois que os filhos completam sua carreira, vão embora, os pais não têm mais o que fazer juntos. Saiu até uma pesquisa, uma época, de casais que uma vez que os filhos se casam, entram em processo de separação, porque não tem mais propósito de viver junto. Porque a mãe se realizava nas conquistas do seu filho. O pai se realizava nas conquistas dos filhos. E uma vez que os filhos conquistaram, não há mais sonho naquela casa.
Então por isso que a gente valoriza retiro, a gente valoriza jantar de namorados, a gente valoriza cursos que a gente faz aqui na igreja, para quê? Para que você possa sentar e entender que até o final da sua vida você tem uma aliança com alguém que você disse, até que a morte nos separe. E teve um marido que falou, que não seja a minha, pastor. Falei, olhando para esse lado, tem todo esse contexto, né? Agora pense comigo, 2 irmãos, agora vamos falar de irmãos que não conseguem ter relacionamentos, porque na infância foi destruído isso. Eu me lembro de uma moça que ensinou assim, pastor, quando meus filhos brigavam, eu botava a camisa da amizade. Eu pegava uma camisa GG, enfiava os 2 ali, um braço para cá, outro braço para lá, faltou braço, se é braço por dentro da blusa, enfia a cabeça pela gola, os 2 ficam juntos por 20 minutos. E o que é isso? Eles ficavam um virado com o outro, de cara virada de um lado, só que de repente começa a ter que estar ali dentro da mesma roupa, a amizade volta. Falei, será que funciona? Ela, pastor, não sei, mas lá em casa está dando certo, eu vou copiar. Quantos pais construíram nas suas preferências aos filhos uma família que se tornou o que nós chamamos hoje, está muito na moda, disfuncional? Ah, pastor, mas lá em casa são muitos filhos. Bom, eles não pediram para nascer. Você agora tem responsabilidade de administrar. Os filhos são uma herança do Senhor. E nós, como filhos, temos que ter um entendimento de que nós precisamos aprender a dar valor àqueles que nos entregaram tudo. Irmãos, eu vou pregar um dia sobre isso aqui, mas é sobre o tema, sobre a maldita palavra ingratidão. A ingratidão é uma ferramenta que Satanás usa para paralisar a vida de qualquer pessoa. Pessoas que andam debaixo do manto da ingratidão, elas não conseguem evoluir. As suas histórias permanecem sempre as mesmas em todo o tempo. É impressionante. E aí, eu descobri que a palavra ingratidão é o contrário de ser grato. É óbvio, né, irmão? Pastor, isso é óbvio, né? Ingratidão é o contrário de ser grato. Ok, tudo bem. Para a nossa cultura é fácil, mas para o hebreu essa palavra não existia. A palavra para o hebreu é gratidão. Gratidão está ligado à adoração. Agora, a não gratidão, a falta da gratidão, olha como é que isso... Vamos entender a Bíblia na linguagem do hebreu, para que a gente... A palavra in, esse prefixo in, não tem lá. Não tem lá. Então, essa ingratidão é quando você não é grato. Então, quando eu não sou grato, no nosso conceito, eu sou o ingrato. Lá não. Você não agradeceu, você só não quis ser grato. Você optou pela não gratidão. E quando você associa a gratidão à adoração, a ingratidão naturalmente está associada ao quê? À murmuração. A murmuração, meu irmão, é aquilo que tem roubado do nosso lábio a palavra de gratidão ao Senhor. Eu estava num congresso, irmãos, final de semana, de sábado, sexta e sábado. Vou sentar aqui, é bom sentar nessa cadeirinha, né, irmão? Vou levar lá para casa. Acho que depois fala com o dono lá que eu estou querendo uma cadeira dessa. Vai que cola, né? Vamos lá. Eu estava lá sentado nesse congresso, ouvindo a pregação, e o pastor levou a moça para dar um testemunho. O testemunho me impactou, mais do que tudo no congresso. O congresso era sobre liderança, desenvolvimento financeiro, desenvolvimento de liderança e um monte de coisa. A história dessa moça era a seguinte. Ela mineira, morava no interior do estado e passou na faculdade federal para fazer um curso que eu não sei qual é. Não faço ideia do curso. Se falou, não lembro. E olha que eu consigo lembrar das coisas com detalhes, mas não lembro. E essa moça, ela passou na faculdade, mas não conseguiria estudar porque a distância era muito grande, não tinha recurso para isso. Ela tinha juntado uma grana, mas não teria fôlego para isso. Crentes batistas de berço, desde pequenininho, todo mundo crente, da mesma igreja. A mãe lembrou de uma tia que morava na capital. E ligou para a tia. A tia falou, olha, eu não estou morando na capital mais, mas meu filho está morando em BH, lá em Belo Horizonte. E liga para ele. E a mãe ligou e já levou a moça a reboque. E ela chegou naquela casa, dentro de uma comunidade muito carente, muito simples. Aquele moço, porteiro de prédio, a mulher, ela era professora de uma creche, e 2 filhas moças, pequenas, e ela falou assim, o primo falou, olha, aqui a casa é muito simples, você pode fazer o seguinte, você fica aqui no quarto da mais velha, eu pego a mais nova, coloco a mais velha no outro quarto, são 3 quartos na casa, tem até um banheirinho aqui improvisado, você usa aqui, fica em paz, estude, Deus abençoe, somos todos irmãos.
irmãos em Cristo e família. E ela começou a congregar naquela igreja batista, daquela família ali perto, estava tudo em paz. E essa moça estudava como uma louca. Ela falou, irmãos, eu estava estudando muito, e notas boas, e peguei um bom estágio, comecei a guardar dinheiro, e aí me formei, comprei um pequeno apartamento, me mudei, e aí passei no concurso federal, e depois passei no concurso também do município, e estava bem financeiramente, e comprei um apartamento agora com 3 quartos, sem vender o outro 2 quartos, só que a minha vida emocional é um desespero. Eu não consigo me relacionar com ninguém, minhas amizades não são sólidas, minha finança é uma confusão, eu não consigo, embora tenha um salário muito bom, não paga, era uma loucura a minha vida. E aí um dia ela falou, foi num culto, e o pastor, que era o palestrante, estava pregando sobre libertação. Ela falou, pastor, ora por mim, porque eu devo ter um demônio, minha vida financeira não vai, minha finança não vai, meus relacionamentos não vão, minha promoção não sai, nada acontece, para tudo, não sei o que está acontecendo. E o pastor foi orar por essa moça e começou a orar, e Deus deu a ele uma palavra de conhecimento, falou ela assim, ingratidão. Minha irmã, Deus me mostra ingratidão na sua vida. Ela, claro que não, eu sou dizimista, eu sou fiel, ofertante, eu sou grata, eu honro meus pais e tudo mais. Está tudo em paz comigo. E o pastor falou assim, bom, Deus falou comigo em gratidão, pode não fazer sentido, mas a irmã vai para casa e ora. E ela foi para casa. E ela começou a pesquisar sobre ingratidão e achou aquilo um absurdo. Pastor fala isso, um assinte. Um pastor não é responsável. Mas numa madrugada, de sábado para domingo, o Espírito Santo fez ela lembrar de que nem obrigado ela deu àquela família que a abrigou por 5 anos de universidade. E ela entrou num choro profundo e no arrependimento que ela nunca viveu antes. Ela falou assim, pastor, parecia que eu tinha cometido um gigante pecado e estava à beira da morte. Levantei cedo, peguei meu carro, fui naquela família que morava no mesmo lugar ainda, com as filhas já adolescentes, com a mesma situação precária financeiramente. Preparei, passei na melhor padaria de Belo Horizonte, comprei um kit de café da manhã poderoso, liguei para ele, preciso ir falar com você. Sentei na mesa, pedi perdão àquela família e falei, eu quero pedir perdão a vocês. Porque durante 5 anos eu fui ingrato aqui, guardei dinheiro, comprei 2 imóveis e nunca ajudei com um alfinete nessa casa. E Deus me constrangeu a fazer algo por vocês. Eu vou pegar o meu apartamento de 3 quartos e vou dar para vocês morarem nesse apartamento. Vou pagar os estudos das 2 meninas se quiserem fazer faculdade privada. E a partir de agora eu serei grato ao que vocês foram para mim, porque eu só alcancei o lugar que eu alcancei, porque vocês me deram um teto para eu ficar. Aquela família chorando disse, estávamos orando para que Deus nos permitisse dar uma boa formação para as nossas filhas. E nós não tínhamos recursos para isso. Aquela mulher deu testemunho, eu levantei e já comecei a aplaudir, porque eu sou mais assim, né? Vocês sabem. E todo mundo aplaude atrás, né? E aí o pastor falou, pesquise sobre ingratidão, sobre o não ser grato. E aí, irmãos, eu fui para casa, dever de casa, né? E descobri que há uma figura na Bíblia que é associado à falta do agradecimento. Porque a palavra gratidão ou a não gratidão, ela é uma raiz hebraica que se associa a apenas um personagem em todo o Antigo Testamento. Um gafanhoto cortador. Que loucura, né, irmãos? Olha como é que é bom estudar a Bíblia, né? A única associação bíblica de Gênesis até Malaquias, a figura de uma não gratidão é o gafanhoto cortador, que está lá em Joel capítulo 2. E o texto fala assim, assim vos restaurarei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador. Para mim, gafanhoto, irmão, era tudo gafanhoto. Gafanhoto é gafanhoto. Só que cada um desses gafanhotos que Joel fala, trabalhava de uma forma diferente da colheita. Olha que loucura, irmãos, isso. Eu tinha que cobrar boleto a vocês, hein? Porque isso era para ser lá na faculdade teológica. Olha que interessante. Cada tipo de gafanhoto que Joel fala a um povo da agricultura tinha uma atribuição na vida do povo de Israel e também na plantação.
quem é o gafanhoto cortador? Quem é o migrador? Quem é o assolador? E quem é o destruidor? Cada um tem uma peculiaridade. Vou falar só do cortador, que é mais importante para isso. O cortador, ele não tira o fruto. Ele não pega o trigo e destrói o trigo. Ele não faz isso. Ele não destrói o trigo. Ele vai no caule onde o trigo está estabelecido e ele encosta ali e ele vai cortando. Ele é o cortador, ele vai cortando com a ponta, tanto da pata quanto da ponta do bico dele, ele vai cortando o caule onde a semente já está plantada. Então a semente que não está pronta ainda para ser colhida, ele corta, derruba o que seria uma colheita e se alimenta da seiva que está dentro do caule do trigo. Ele não come a fruta como o gafanhoto, como o devorador. Ele destrói o caule da fruta, ele destrói o caule do trigo e se alimenta da seiva do trigo. Ele fica ali sugando. A colheita viria, estava estabelecida. Só que o cortador veio e ele cortou, literalmente ele corta, e ele encosta ali e vai sugando a seiva daquele caule. Depois de um tempo, ele migra para o próximo, ele vai para o próximo, corta e suga a seiva do próximo. Joel está associando o seguinte, que quando as bênçãos chegassem na colheita de Israel, Deus não repreenderia somente os gafanhotos, mas cada tipo de gafanhoto que estava atrapalhando a colheita do seu povo. Porque o versículo 24 fala, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Ou seja, o trigo para ser colhido, todo tipo de praga precisava ser arrancada. E a gente sabe que o trigo era a maior moeda de troca que havia no tempo de Joel. Era a principal moeda, era a nota de 200, que nossa hoje. Era o melhor tipo de recurso para troca. Então, significa dizer, irmãos, que o cortador, ele não é repreendido por eu ser dizimista. Não é repreendido por eu ser ofertante, mas ele é travado por eu ser o ingrato. E sabe onde é a maior fonte de ingratidão que nós carregamos? Dentro da nossa casa. Filhos que vão na casa dos pais, além do governo federal, fazem empréstimo para o pai, e não paga. Vai na casa do pai, come igual um gafanhoto cortador e não coloca nada na mesa. Irmão, em nome de Jesus, valorize as pessoas que suaram a camisa para você chegar onde você chegou. Valorize seus pais enquanto os tem, porque depois eles irão na cronologia da vida sempre antes de nós, e nós não poderemos dar a eles aquilo que vamos sofrer por aquilo que não demos. Quantos filhos carregam sobre si diplomas poderosos, mas conseguem ser gratos àquilo que os pais investiram sobre eles? E eu gosto dessa história de superação. O pai era gari e o filho advogado. A mãe cozinheira, a filha médica. O pai professor de ensino fundamental e o filho astronauta. Essas histórias aparecem, mas apareceu uma lá na China, na Coreia, de um homem catador de lixo, que 50% do seu recurso era para pagar a faculdade do filho. E o filho na formatura tirou aquela beca, colocou no pai e levou o pai junto com ele para o pai receber o diploma. Aquele moço aqui em Santa Catarina, que no dia da formatura entrou com um bujão de gás no ombro, dizendo, me formei em direito porque meu pai, entregador de gás, passou madrugadas sofrendo para eu chegar onde eu cheguei. Moramos nas melhores mansões e ficam pais dos piores casebres. Irmãos, em nome de Jesus, uma família construída pelo manto da ingratidão, ela não avançará muito. Você precisa se restaurar esse tempo com a sua casa. Ah, pastor, meus filhos já falam comigo assim, pai, você conta a mesma história sempre. Olha que eu estou só com 46. Quando eu estiver com 70, eu falei, prepara quando eu estiver com 80. Eu vou repetir a mesma história todo dia. E vocês vão ter que me ouvir. Porque ninguém vai querer me ouvir, mas vocês têm que vir. E traz os netos e bisnetos, e se possível até tataraneto para ouvir também. Que eu gosto de auditório cheio. Para contar as mesmas histórias. Mas de vez em quando estou lá na mesa, e a Vanessa fica assim, pai, conta aquela. Aquela qual eu já não quero, aquela. E assim a gente vai, é engraçado. Porque essa é a família. O problema é que nós, nem sempre, damos valor àqueles que muitas vezes sangraram para alcançar o lugar onde nós estamos. Irmãos,
a sintonia que precisamos estar. Ela só fará a diferença na nossa trajetória, quando entendermos que a sintonia precisa ser clara. É impossível uma família que não toca na mesma nota, que não anda na mesma direção. A esposa busca uma direção, o esposo busca outra. A gente fazendo o curso de Casados para Sempre, eu e minha esposa, fizemos o curso de liderança, o curso de Casados para Sempre. Eu achava que isso era assim, claro, a gente atende casal há 200 anos, assim de gente para atender no gabinete. Mas é interessante que lá na sala, a gente ficou com acho que 7 casais junto com a gente, e esses 7 casais conosco, a gente percebia como tem casal que ainda vive uma corda de guerra, cada um puxa para uma direção. E a gente era só aluno em treinamento, líder em treinamento, a gente ficava lá sentado vendo isso. Como tem casais que puxam em direções contrárias, na formação dos filhos, nas vontades, nas opiniões. Um dia eu vou trazer uma palavra aqui, segredos de família. Aí tem que fechar a porta, apagar a luz e dar água para você beber e não pode sair, porque o negócio vai ser doído. É sobre a vida de um homem chamado Acã. Segredo de família, prepara o coração para não infartar antes. Quantas vezes, irmãos, a família está puxando cada um para a sua direção? A única ferramenta, a única forma de termos uma família que vai avançar nesse tempo é debaixo de uma sintonia. Que fale a mesma linguagem, que estabeleça esses mesmos propósitos, que tenha o mesmo entendimento na sua mente e no seu coração de onde querem chegar. Agora, querido, olhe, Esaú, Jacó, 2 homens que tinham tudo para serem exponencial na sua vida. Começa dentro de casa um fruto de divisão. O reino dividido, Jesus fala que ele não subsiste. Uma família dividida menos ainda. Quando olhamos para essa casa, eu penso, rapaz, será que Deus errou em dar gêmeo? Ele dá um só. Não. Deus não errou. Deus colocou os 2. A palavra profética de que o filho que nascesse segundo subjugaria o primeiro. Agora, uma coisa interessante é que quem vai curar o Jacó é o Esaú. E quem vai curar o Esaú é o Jacó. Deus colocou a pessoa certa na sua família para curar você. Seus gostos, suas manias, suas esquisitices. Porque eu não sei você, mas toda a família tem um esquisito. Se teu parente está aqui, não catuca ele não, para ele não ficar com raiva de mim. Mas toda a família tem um esquisito. Né, Roberto? Não, só estou perguntando. Não tem lá? Tem um esquisito lá. Né, Fábio? Está rindo de quê? Lá na tua família eu sei quem é o esquisito. E eu nem conheço o restante. Mas olha que engraçado, irmãos. Olha que engraçado. O Esaú é o cara que completa Jacó. E o Jacó é o cidadão que completa o Esaú. Jacó, ele rouba a bênção do seu filho, do seu irmão, e foge. Agora, olha que coisa. Ele rouba a bênção da primogenitura e vai embora de casa sem levar nada. Ele rouba a bênção e vai ser a bênção. Pegou. Ele roubou a bênção, ó. Tudo que meu pai tem é meu. Ele roubou a bênção e deixou tudo lá e foi embora. O Esaú, que recebe uma bênção esquisita do pai, é também abençoado para onde foi. O que é interessante, irmãos, não foi o que Jacó ou Esaú recebeu de Isaac. O que é interessante é que a palavra liberada do Isaac sobre o Jacó e sobre o Esaú teve efeito. Então nós temos que liberar palavras que surtam efeito, talvez não hoje, mas lá na frente. Vai fazer toda a diferença sobre a nossa família em nome de Jesus. Ah, pastor, mas na minha família todo mundo fracassou, mas meus filhos não vão. Ah, mas na minha família todo casamento vai de mal a pior, mas o meu casamento não vai. Ah, mas na minha família os pais não se relacionam com os filhos, mas na minha história vai ser diferente. Porque a nossa boca, ela tem que falar do quê? Do que o nosso coração está cheio.
Enche o seu coração de uma sintonia do céu com a terra, fazendo com que toda a sua família caminhe debaixo de uma palavra abençoadora por você. Eu me lembro de uma avó que liberava bênção sobre os netos. Ela falava assim: pastor, os filhos podem até não querer abençoar, mas eu, como vó, eu vou abençoar todos eles em nome de Jesus. Não vai ser por falta de bênção liberada. É que nossa boca de vez em quando quer jorrar água amarga. Irmão, é impossível de uma fonte que jorra água boa. Tiago diz: jorrar água amargosa. Tem pessoas que são amargas por natureza. Tem gente que já acorda amargo. Já acorda amargo, já acorda meio azedo. Já viu aquele negócio azedo? Hoje em dia tem menos, mas antigamente você abria a geladeira, estava aquele cheiro de azedo, tinha que limpar tudo. Hoje em dia não tem mais isso. A gente está comendo tudo mais rápido, né? Pelo preço da carne e do ovo que está aí, está comendo tudo rápido. O que é azedo é só isso. Mas olha só, irmãos, que coisa. Um azedume no ambiente, ele contamina. Ele fica impregnado. Ele estraga tudo. Um grande amigo, eu fui pregar numa igreja, ele estava contando que ele foi com a esposa no mercado, comprar uma carne, a mulher botou embaixo do banco do carro, porque a mala estava cheia, tirou tudo, trancaram o carro e viajaram por 20 dias. Quando voltaram, quando abriram o carro, falei: aí, Alexandre, varão de Deus, quase tem que vender o carro, está fedendo até agora, higienizou, lavou, limpou, o carro ficou, horrorou, o carro fedendo, e uma coisa insuportável. O cara falou: não dá para tirar isso, morreu alguém dentro? Não, era só um pedaço de contrafilé. E olha que o preço do negócio está caro, hein? Falou: rapaz, 20 dias dentro daquele carro, pegando um sol de 40 em cima, cozinhou o contrafilé lá, os verminoses tomaram conta do carro, uma coisa insuportável, azedou. Às vezes a gente fala que nossos filhos são azedos. Irmão, repreenda essa palavra sobre a sua casa em nome de Jesus. Os seus filhos são herança do Senhor. Eles são o melhor dessa terra, daquilo que nós podemos ter. Eu queria trazer cadê a orquestra? A orquestra não, os instrumentistas. Me ajudem aqui, por favor. Eu pedi para eles prepararem uma música aqui, rapidinho, que a gente está com pouco tempo hoje. Eu queria que a gente entendesse sintonia na prática. Vamos lá? Vamos lá, fica sentado, não fica em pé não, fica sentado aí você, só os músicos aqui. Vamos lá. Vou pedir uma ajuda a eles aqui, para entender sintonia. Música é coisa muito boa aos nossos ouvidos, amém, irmão? Mas música mal tocada é uma desgraça. Ah, bom que aqui o pessoal toca bem, amém, irmão? Estende a mão e fala assim: os melhores da cidade tocam aqui. Isso aí, pronto, é resolvido. Eu queria pedir ao Pedrinho, conversar com o nosso maestro da orquestra. Você vai escolher a música que você mais gosta de tocar. Você vai ter, eu vou pedir para, dá para botar cronômetro para mim aí? 30 segundos. Então o Pedrinho vai ter 30 segundos para tocar a música que você mais gosta de tocar na igreja, em nome de Jesus. É porque você só toca na igreja também, né? Graças a Deus por isso. Cadê? Bota para mim, tem cronômetro aí? Eu nem combinei o cronômetro. Vamos lá? É igual no programa do Silvio Santos. Qual é a música? Essa é boa, hein? Dá para aumentar um pouquinho para mim aqui que eu estou sem retorno. Essa é top, hein? O cara quando sabe, sabe, né? Chega para não ficar com vergonha, né? Chega, Varão, para não ficar com vergonha, né? Rapaz, eu comecei a tocar teclado e parei porque eu vi que não dava. Os dedos fugiam. Oi? O cronômetro vai aparecer aí. Vai de novo, Pedrinho, de novo. Você tem a segunda chance. Vai, zero. 1, 2, 3 e vai, Pedrinho. Pode começar. Ganha o tempo aí. Ó, coisa boa, hein? Música boa, né, Varão? Você tem jeito, Varão. Você é bom mesmo, cara. Você pode aplaudir o Senhor por esse levita adorador? Meu guitarrista preferido. Você é feio, mas eu gosto de você, cara. Você não entendeu, né? Então não fica para lá. Pode, a música que você mais gosta de tocar, que não seja essa. Só que eu não estou ouvindo nada. Aumenta mais um pouquinho. Aumenta? Pode. De crente, pode todas. Vai. Ó, essa é da antiga, hein? E essa aí eu nem lembrava, mas... Ô, Espírito Santo. Da Fernandinha. Essa é boa. Essa é boa, viu? Esse cara também tem jeito, né, irmão? Talentoso, né? Varão! Ficou sem cronômetro pra ele. Senão deixar tocar a manhã toda. Todas as coisas cooperam pro bem. Boa, né? Varão, você, me ajuda aí. A que você mais gosta de tocar. Mas tem que ser na balada, igual de balada, você sabe. Né? Vamos lá.
Esse é o Thales. Bom, né? O Thales é maluco, mas é gente boa, né, cara? Não, você não, Varão, só ele. Tira o olho. Tira o olho. Boa, hein? E você, Varão? Não pode ser nenhuma dessas aí também, né? Que aí você tá colando, né, Varão? E colar não passa. Tem que aumentar só um pouquinho. Coisa boa, hein? Quem é esse aí, Varão? Fernandinho? Eu gosto de Fernandinho, cara. Eu gosto de rock. Eu tenho cara de roqueiro, não tem? Cabeludo, assim? É que o David Killer roqueiro não é cabeludo, né? Então, pronto, nem pode. Rapaz, só coisa boa. Varão, uma timbaladinha, né? Pera aí, calma aí, Varão. Tem que escolher a música. Já escolheu? Vamos lá, uma timbaladinha. Vamos nós. Você tem só 15 segundos só. Só 15. Não, 30 é muito pra bateria. Vamos lá, hein? Bota pra mim aí, vai. Vamos lá. Dá vontade de bater o pé já, né? Se eu fosse tocar, eu tocava timbalado. Lázaro, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Eu gosto de você. Amém, Varão. Deus te abençoe. Música boa, né, irmão? Amém? Vamos tocar todo mundo junto, cada um a sua música agora? Mas não pode mudar, hein? Tem que tocar a que você tocou. Porque senão vai ser reprovado na prova e ficar um ano sem tocar. Vai ser difícil. É melhor botar o fone. Ah, tirou o fone, né? Vamos lá, hein? Vocês têm 30 segundos. Agora vai valer 30 segundos. Para tocar a música que você... Mas deixa eu reger, né? Você vai tocar a música que você mais gosta em 30 segundos, hein? E não pode copiar o do colega, porque é pecado. Vamos lá. 1... Abaixa o seu teclado, por favor, para não roubar dos outros, né? Vai, Varão, toca esse negócio aí com força. Não, toca a sua música. Vamos tentar cantar agora, igreja. Vamos tentar cantar o que a gente tocou aqui. De novo, vai lá, hein? Vamos cantar, hein? Tá vendo, irmãos? Não adianta ser bom no que a gente faz se não tem sintonia. Uma banda sem sintonia não vai a lugar nenhum, irmãos. E eu vi uma vez o Mick Jagger falando que o que fez a banda dar certo foi que eles tinham a mesma sintonia no palco. Paul McCartney disse que nunca montou uma outra banda porque ele tinha sintonia com os Rolling Stones. Sabe o que acontece, irmãos? Não adianta querermos fazer na nossa casa do nosso jeito se não há sintonia, porque a falta de sintonia vai levar a família a lugar nenhum. Todos fazem o melhor, tocaram o melhor, são os melhores que temos. O problema é que estão cada um tocando a vida na sua direção. Se a nossa família não caminhar no mesmo foco, nós não conseguiremos adorar ao Senhor na plenitude que Ele merece receber. Entendeu isso? Amém? Seja na finança, seja no tempo com Deus, seja na oração, seja no serviço, seja no discurso. Sintonia, irmãos. Eu queria que você levantasse sua mão, fechasse seus olhos e declarasse bem forte: eu e a minha casa serviremos a Deus com alegria. Diga mais uma vez: eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vamos cantar essa então? Todo mundo junto? Cadê os cantores da casa? Porque agora vai dar certo. Porque vamos cantar na mesma sintonia em nome de Jesus. E profeticamente dizendo que toda a nossa família vai servir ao Senhor com alegria. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Vamos lá. Olha como é que é diferente. Olha como é que é majestoso. Podemos cantar louvores a Deus na mesma direção. Então aquele que ainda não foi salvo na sua casa, muito breve, vai ser 15 de novembro, ele vai ser batizado com mais uma multidão de outros em nome de Jesus. Estamos planejando um grande batismo para 15 de novembro. Eu queria que você pudesse consagrar a sua casa ao Senhor, consagrar a sua família ao Senhor e declarasse isso nessa manhã: eu e minha casa serviremos a Deus com alegria em nome de Jesus. Quero dar para você uma tarefa, irmãos. Se você
tem observado que na sua vida as coisas param, não continuam, não dá prosseguimento. Se na sua vida você observa coisas que você deveria ter avançado mais, mas paralisou, avalie se a ingratidão não tem sido uma marca na sua vida. E vai lá corrigir isso. Vai lá corrigir. Se você está debaixo de um manto de ingratidão, o cortador dorme do seu lado. E a única forma é corrigir a rota. É ir lá, resolver e declarar: o cortador não permanecerá na minha vida em nome de Jesus. As pessoas me reconhecerão pela gratidão, não só a Deus, mas aqueles que cuidaram de mim, me deram uma oportunidade e foram importantes para o meu crescimento em todas as áreas da minha vida. Eu tenho certeza que as janelas se abrirão sobre a sua vida. E como Joel capítulo 2 diz, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite, nessa manhã. Liga suas mãos aos céus para a gente agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por essa manhã. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, de bênção, de vitória e de milagre. Pai, que milagres aconteçam na saúde, que milagres aconteçam nas finanças, que milagre aconteça nos relacionamentos, que portas se abram e que testemunhos novos se levantem, no nome de Jesus. E que a partir de hoje possamos começar um novo tempo no Senhor e com o Senhor, em nome de Jesus. Se você quer voltar a Jesus, entregar a sua vida ao Senhor, você pode ao final desse louvor vir até o altar do Senhor. Nós vamos orar com você, alguém vai receber você e você vai começar a sua caminhada em Deus, e nós cuidaremos de você e veremos você forte também com a sua casa. Deus te abençoe, vai em paz, vai cantando. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Deus abençoe, meu irmão.